Aqui é o Sávio Paixão Rubro-Negra para o Zap Futebol Clube. Galera, vamos falar agora de uma questão que não diz respeito somente ao Flamengo, mas a todo o futebol brasileiro, mas que acabou ressurgindo via Jesus. Em dado momento, quando o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil e foi colocado todo esse peso na Libertadores, Jesus mostrou em sua cultura pessoal a importância que os campeonatos nacionais possuem, né? E aí ficou essa questão assim, o que é mais importante? É a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro? Sabe? Essa questão, ela remete ao surgimento do campeonato por pontos corridos, do início ao fim, aqui no Brasil. Quando esse formato foi consolidado, ele chegou e foi consolidado, ele foi considerado uma vitória do profissionalismo, né, da consistência, do planejamento. E muita gente estranhou, sentiu falta. Claro, mudanças, elas não são acolhidas assim muito fácil, né? As pessoas sentiram falta das chamadas finais. No entanto, eu vou falar agora de uma expressão que eu usava em relação à Copa do Brasil. Eu dizia que a Copa do Brasil é a Betty a feia do futebol brasileiro, porque ela é bonita e só faltava as pessoas ao redor descobrirem. Eu acho que mais além do que isso, falta quem organizava, né, quem organiza a competição, valorizar a Copa do Brasil. E isso aconteceu via premiação. No entanto, foi graças ao formato de pontos corridos que a ideia de ter consistência, de estabelecer planejamento, das coisas serem realmente organizadas, inclusive financeiramente, né, foi graças a esse formato que obriga os times a serem mais assim, que o futebol brasileiro foi se profissionalizando. Então, a gente até para e pensa assim, quais são os países mais desenvolvidos do mundo em relação ao futebol? Pois é, a gente pensa em Inglaterra, Itália, Espanha, a Europa. E esses países têm campeonatos de pontos corridos, sabe? E eles não se resumem somente ao vencedor, ao campeão, sabe? E a gente já experimentou aqui, até a luta para não cair, ela pode trazer emoção. Então, eu acho que, no fim das contas, essa dicotomia entre o que é melhor, Copa do Brasil, por ser uma competição eliminatória, né, nos tradicionais formatos de torneio, ou pontos corridos, como se fosse algo que fosse um melhor do que o outro ou um contra o outro. Eu acredito que um precisa do outro. Um se complementa com o outro. Um é razão, mas que tem emoção porque é futebol, e o outro é emoção, mas que também tem razão, porque é uma competição altamente estratégica. Todas as duas competições envolvem estratégia. Então, eu acho que é questão da gente parar de pensar, ou então pensar menos de forma binária, e entender que a vida é complexa, multifacetada, e logicamente o futebol vai ser assim. Porque o futebol é uma das melhores expressões que existem da vida, né? É isso, galera. Deixa sua opinião aqui, tá? A gente segue aí torcendo pelo futebol brasileiro, que ele fique cada vez melhor, e até a próxima.